Eu quero convidá-los agora a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu vou ler do verso 11 até o verso 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E eu escolhi esse texto que fala do relacionamento de um pai com 2 de seus filhos. E obviamente esse pai é uma figura do nosso Deus e Pai. A verdade é que Deus, ele quer se relacionar conosco como Pai. Lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito que a todo aquele que receber a Jesus é dado o poder de ser feito filho de Deus. Então Deus não quer se relacionar conosco apenas como servos. Ele quer ser nosso amigo e também quer ser nosso pai. E nós vemos aqui um pai que age com seus filhos o tempo todo com graça e misericórdia. É exatamente aquilo que Deus usa para tratar conosco. Eu aprendi que graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. O texto fala que um dia o filho mais moço chegou ao pai e pediu que o pai repartisse a herança. E aqui nós vemos um ato de graça, porque nós sabemos que a herança só se reparte quando o dono dos bens morre, não é? Não há que se falar em herança de quem ainda está vivo. Então o pai não tinha a menor obrigação,
não precisaria ter feito isso. Mas o pai agiu com graça, ele fez o que não era necessário, o que os filhos não faziam por merecer ainda. E diz aqui que o pai repartiu por eles a fazenda, ou repartiu-lhes os bens. Então, tanto o filho mais moço quanto o filho mais velho receberam a sua parte na herança. Então aqui não é só a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. E nós percebemos que nenhum dos dois filhos soube usar bem a herança. Um saiu e desperdiçou tudo. E o outro ficou, mas também não usufruiu. E o primeiro filho pega os seus bens e vai para uma terra distante. E aqui o texto diz que ele vive dissolutamente. A palavra original é sinônima de desregradamente. E é a lei da matemática, né? De onde você só tira e não põe, acaba. E chegou o momento que o dinheiro acabou. E aqui o menino comete o primeiro erro. Assim que ele abre falência, ele deveria ter voltado para a casa do pai. Mas como muitos de nós não cremos na graça de Deus o suficiente. E ele disse, eu vou resolver o problema do meu jeito. Eu não vou voltar para a casa do meu pai assim. Eu vou recuperar o que eu perdi. E ele então procura um emprego, ele se une a um cidadão daquela terra e ele consegue, na verdade, um subemprego. Ele é mandado para tomar conta de porcos. Ouvi alguém dizer que seria a pior função para um judeu tomar conta de porco, que é considerado um animal imundo, né, que eles nem podem ter contato. Chega um ponto que ele está numa situação pior que a do porco, porque diz aqui que ele desejava comer as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Eles diziam, não, essa comida é do porco, é para engordar o porco, não pode comer não. Então, esse filho estava com fome, os porcos comiam, mas ele não comia. Então, como é ruim a vida longe do pai. Mas, graças a Deus, a gente lê algo aqui que é maravilhoso e que é disponível a todos nós. Né? No verso 17 diz que ele caiu em si. E ele pensou assim, quantos empregados do meu pai têm abundância e eu aqui padeço fome? E ele fala no verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele mesmo assim continuava não crendo na graça e na misericórdia do pai. Ele disse, vou pedir para voltar como empregado. De alguma maneira ele queria pagar o prejuízo. Eu vou trabalhar para o meu pai até eu pagar tudo que eu perdi e mostrar para ele que eu sou digno do seu amor. E ele então vai ter com o seu pai, na incerteza, né, se será recebido ou não, mas o texto diz algo maravilhoso, né? Ele vinha ao longe quando seu pai o avistou, está aí no verso 20. Isso dá a entender para nós que o pai, ele já olhava na estrada à procura do seu filho, quem sabe várias vezes por semana, quem sabe todos os dias o pai não chegava na estrada e olhava, será que é hoje que meu filho vai voltar para casa? Onde está aquele menino? Algo interessante que nós percebemos é que o pai poderia ter ido atrás do filho. O pai tinha recursos. Ele poderia ter ido buscar o filho, procurar o filho, mandar alguém procurar. O pai não vai. O pai respeita a liberdade de escolha do seu filho. Mas ele nunca perde a esperança de que o seu filho vai voltar para casa. Por isso, quando o filho aponta na estrada, o pai já o estava esperando. E o pai corre ao seu encontro, se abraça, e o pai veste o filho com a melhor roupa, coloca sandálias nos seus pés, coloca um anel na mão. O pai honra o seu filho que volta para casa. E o pai manda matar o novilho cevado, que era um animal reservado para ocasiões especiais. E manda fazer uma festa e diz, vamos nos alegrar, porque eu achei o meu filho que estava perdido. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, quando o pai reparte com o seu filho a herança, ainda vivo, ele está agindo com graça. Quando o filho retorna, merecendo talvez uma punição, um castigo, uma reprimenda, o pai o abraça
e não dá a ele aquilo que ele fez por merecer com seus atos ruins. Isso é misericórdia, quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Mas e o filho mais velho? Diz o texto aqui que o filho mais velho estava no campo, está aí no verso 25. E quando ele chegou perto de casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E os servos disseram: aquele teu irmão voltou para casa e o teu pai mandou matar o novilho cevado e mandou fazer uma festa, dizendo que deveríamos nos alegrar porque o teu irmão voltou para casa. E diz aqui, no verso 28, que ele se indignou e não queria entrar. Então havia algo muito errado na vida desse filho mais velho que ficou na fazenda. Ele não saiu de casa, mas ele estava perdido na casa do pai. Ele não tinha uma verdadeira comunhão com o pai, porque ele não aceita a vontade do pai. A vontade do pai foi receber o filho mais novo de volta, fazer uma festa e comemorar o seu retorno. O filho mais velho ficou indignado. Então o filho mais velho não concordava com as decisões do pai. Ele não entendia a vontade do pai. Ele estava ali frustrado. E ele demonstra isso claramente aqui no verso 29. Né? Ele diz para o pai assim: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrarmos com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, primeiro, o filho mais velho, ele aumenta as coisas a seu favor. Ele diz algo aqui que é impossível. Ele diz: olha, eu estou aqui há tantos anos e nunca transgredi uma ordem tua. É como se um de nós dissesse a Deus: eu nunca errei, eu nunca pequei. Isso é impossível. É impossível aquele filho mais velho ter vivido tanto tempo na fazenda sem nunca ter cometido um erro. Então ele aumenta a seu favor. E de outro lado, ele diminui em relação ao seu irmão. Ele diz: esse teu filho gastou todos os seus bens com meretrizes, com prostitutas. Irmãos, o texto não fala nada disso. O texto vai dizer aqui no verso 13, no finalzinho, que o irmão mais novo viveu dissolutamente. Ele pode ter gasto dinheiro com festa, com roupa, com luxo, com jogos, com bebida. Né? O texto original não tem nenhuma conotação sexual. O filho mais velho é que supôs que o irmão tenha gasto com meretrizes. E perceba que ele se recusa a chamar o próprio irmão de irmão. Ele diz: esse teu filho. Ele não diz o meu irmão, é o teu filho. Então nós vemos que ele se transformou num legalista. Ele se transformou em alguém que, tendo recebido a herança também, ele não usufruía da própria herança. Ele diz para o pai: eu estou aqui esse tempo todo, o senhor nunca me deu um cabrito para celebrar com meus amigos. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Está aí no verso 31. Era só você pedir. Era só você pegar o cabrito, era só você pegar o novilho. Você também é herdeiro, você recebeu a sua parte da herança. Alguns profissionais da área da psicologia, fazendo uma análise desse texto, eles dizem que, na verdade, o filho mais velho tinha muita vontade de sair, né, e cair na bagunça, igual o filho mais novo fez. Só que ele não teve coragem, ele ficou, mas ele também ficou frustrado. O filho mais novo se perdeu fora da casa do pai, mas esse filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. E nós percebemos que o mesmo pai que agiu com graça com esse filho mais velho quando lhe deu a herança, antes da hora, age também com misericórdia. O pai o pacifica, o pai concilia. Ele disse: meu filho, era justo alegrarmos-nos com teu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Não há qualquer reprimenda em relação ao seu filho mais velho. Ele, como pai, como chefe da fazenda, como autoridade naquele lugar, poderia
obrigar o filho a entrar. Poderia dizer, você está questionando uma ação minha de receber o teu irmão? Eu sou o chefe aqui nessa fazenda. Eu sou o dono da fazenda. Mas em nenhum momento o pai age dessa forma. O pai também age com misericórdia em relação ao filho mais velho. E o que nós percebemos, irmãos, os dois meninos perderam muito por não ter comunhão com seu pai. Um chegou ao fundo do poço, exercendo uma função desprezível para aquela cultura. E o filho mais velho estava na fazenda, mas não usufruía de nada da fazenda. Eu lembro de uma história que eu até publiquei em um dos meus livros, que um cidadão queria conhecer o mundo e ele vendeu tudo que ele tinha e comprou uma passagem no navio. Só que ele não tinha dinheiro para comprar comida. Então ele comprou a passagem, foi ao mercado com o restinho do dinheiro que ele tinha. Ele comprou vários pacotes de biscoitos, esses biscoitos mais baratos, rosca, torrada, pão. E ele chegando no navio, né, foi conhecendo várias cidades pelo mundo, mas sempre que chegava a hora das refeições, ele descia de fininho, ia lá para o porão, e ali ele comia seu biscoito com água, seu pão com água, sua torrada com água. E isso por muitos e muitos dias. Quando a viagem já estava quase acabando, alguém viu ele descer para fazer esse lanche. Perguntaram, mas o que você está fazendo? Ele disse, infelizmente o dinheiro que eu tinha só deu para comprar a passagem. E a comida, então eu tenho que comer aqui essa comida mais simples que eu trouxe. E o cara disse para ele, rapaz, quando você comprou a passagem, a comida estava toda incluída. Quem compra a passagem no navio, compra também o direito de comer à mesa. Ele então teria todo o direito de usufruir daqueles manjares, mas ele estava se alimentando de pão seco. É a história desse filho mais velho. Ele era herdeiro, ele estava na fazenda, ele tinha acesso a tudo do bom e do melhor, mas ele viveu uma vida miserável de privações, porque ele não usufruía daquilo que ele tinha direito. Hoje há muitos filhos que saíram da casa do pai, estão vivendo por aí dissolutamente, só estão se machucando, irmãos, porque o pecado só machuca. Alguém já disse que o pecado é igual coceira, parece que é gostoso, mas a gente só está se ferindo. E todo mundo vai chegar um dia que vai encontrar o fundo do poço. Você já era para ter voltado para Deus há muito tempo, não é? Mas você fica tentando resolver sua vida sozinho. Ou então você pensa, não, vou resolver minha vida primeiro, depois eu volto para Deus. Mas você percebe que só está piorando? Vai ter um dia que vai chegar no fundo do poço, onde não haverá mais porta para bater, onde não haverá mais a quem clamar. E a única frase possível será essa do filho mais novo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o nosso Deus e Pai, que é todo graça e todo misericórdia, vai recebê-lo de braços abertos. E eu diria até, todo dia ele olha na estrada, querendo saber se não será hoje o dia da sua volta. Uma história também que eu coloquei num dos meus livros é que o filho havia saído de casa e um dia resolveu voltar. E ele escreve uma carta para o pai dizendo, meu pai, eu vou voltar de trem, mas eu não vou aguentar a sua rejeição. Então o senhor faz o seguinte, quando o trem estiver passando, tal dia e tal hora, se o senhor me aceitar de volta, coloca um lenço branco naquela árvore que tem em frente da nossa casa. Porque a hora que eu estiver passando de trem, se eu ver o lenço branco, eu vou saber que o senhor vai me aceitar de volta. Se o lenço branco não estiver lá, é porque o senhor não me aceita de volta. E eu então vou passar direto e não volto mais. E quando foi chegando perto de casa, ele naquela agonia, né? Será que o lenço vai estar? Será que o lenço não vai estar? Ele então fecha os olhos e pede ao vizinho dele na cadeira do trem para olhar para ele. E ele diz, dá uma olhada, vê se tem um lenço branco em cima da árvore, ali naquela casa, depois da curva. E o vizinho olha e diz, olha, não tem não. E a angústia bateu naquele coração do jovem,
E o vizinho dele continua: na verdade tem um lençol branco cobrindo aquela árvore. E não só aquela árvore, todas as árvores do quintal estão cobertas por lençóis brancos. Há lenços brancos por toda a extensão da cerca da fazenda e até os animais estão cobertos com pano branco. Ou seja, o pai estava dizendo que o filho era muito bem-vindo de volta para casa. É exatamente assim que Deus faz, é exatamente assim que Deus é. E você que talvez esteja na situação do filho mais velho, você nunca foi para o mundão, você foi criado na igreja, serviu a Deus, às vezes desde berço, mas quem sabe você não está usufruindo aquilo que Deus tem para você. Você se tornou um legalista e às vezes julga aqueles que chegam e são recebidos pelo Pai, como se o Pai não pudesse recebê-los. Às vezes você se recusa a chamá-los de irmão, não é? Você não é melhor, pode ter certeza. É impossível você nunca ter transgredido uma ordem do Pai. A Bíblia diz que todos pecaram. Salmo 51 vai dizer que nós nascemos em pecado. A questão não é fazer coisas erradas. Nós somos errados de nascença. Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. E todos nós somos dependentes do favor de Deus. Todos pecaram, mas Jesus também morreu por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram, mas Jesus morreu por todos. Então nós podemos sim ter uma vida de excelência na presença do Pai. Volte para casa hoje ainda, com certeza Ele vai te receber. Nós perdemos muitas bênçãos por vivermos afastados do nosso Pai. Esteja você fora da igreja ou dentro da igreja, não perca a oportunidade de viver em completa comunhão com o nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.